Olá, tudo bem com vocês? Um bom domingo a todos. Meu nome é César e eu quero estender as boas-vindas a todos vocês aí desse Brasil, seja você do Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, enfim, receba aí o meu carinho e a minha atenção. Seja bem-vindo a este humilde canal. Bom, gente, vamos a mais um entendimento acerca dos escritos bíblicos, né? E dessa vez nós vamos abordar a parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola ela é usada com muita frequência pelo sistema religioso, né? Os líderes religiosos, eles recorrem a essa parábola e na maioria das vezes essa parábola ela é usada para estimular o medo no imaginário das pessoas. Então os líderes religiosos eles recorrem, né, a essa parábola até mesmo na tentativa de tentar justificar a existência de um suposto inferno em que as pessoas que estão praticamente fora, né, dos caminhos de Deus vão cair num suposto inferno onde passarão a eternidade. Então, essa parábola, ela é uma, vamos se dizer assim, ela cai como uma luva, né? Nas mãos do sistema religioso, principalmente desses líderes religiosos mal intencionados, né? Então, hoje, eu escolhi para estar falando com vocês aí, a você que vai ver esse vídeo, nós vamos conversar um pouco acerca dessa parábola. Eu vou fazer a leitura e após a leitura, nós vamos pegar ponto a ponto dessa parábola. Eu queria esquadrinhar, né? Ler tudo de forma minuciosa e trazendo pontos que, infelizmente, o sistema religioso não traz. Certo? Então, antes de mais nada, né, eu já vou dizendo de antemão, a interpretação que eu vou trazer acerca dessa parábola é uma interpretação particular, ou seja, uma interpretação minha. Então eu vou expor o que está aqui nessa parábola e você que está aí vendo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, você fará o juízo de valor. Você julgará, ou seja, a ideia é, você vai confrontar as ideias, ou seja, você vai comparar aquilo que você aprendeu no sistema religioso com relação a essa parábola e aquilo que será exposto no vídeo. Você fará o julgamento, né? Porque aqui não tem aquela coisa, aquele jargão, né, que o sistema religioso usa. Obedecer sem questionar. Não. Muito pelo contrário. Você deve questionar. Você deve ter o senso crítico. Porque o mal que a religião faz é justamente isso. É destruir o seu senso crítico. E nós aqui devemos questionar. Então, eu vou estar fazendo então a leitura, vou fazer a leitura da parábola. A Bíblia que eu vou usar é esta, né? A Bíblia é João Ferreira de Almeida, Almeida Revista e Atualizada. Então vamos à leitura. Lucas, o capítulo 16, a partir do versículo 19. Acompanhe a leitura. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico.
e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e nem aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, esta é a parábola. É essa parábola que o sistema religioso usa. Eles dizem: olha, se você sair da presença de Deus, assim como aconteceu a esse rico, você passará a eternidade no inferno. Imagina o incauto, quando ele ouve isso aí. Ele é uma pessoa totalmente desprovida do conhecimento acerca das Escrituras, ele simplesmente vai acatar essa ideia, né? essa ideia que ele ouve do líder religioso mal intencionado. Bom, primeiro, vamos às primeiras impressões, né? Se formos interpretar essa parábola ao pé da letra, olha só o problema. Vamos lá, vamos imaginar que a interpretação do sistema não esteja correta. Vamos imaginar que as coisas são realmente do jeito que estão escritas, né? Então você imagine uma mãe devota. Ela está sempre ali na igreja e imagine que essa mãe tem um filho problemático. Um filho que vive uma vida no crime, nas drogas, na criminalidade. Essa mãe, dia e noite, está lá clamando por esse filho, intercedendo por ele. Essa mãe morre. Ela é levada ao céu, ou seja, para o seio de Abraão. Esse filho também morre. E esse filho vai para o inferno. Agora imagine a seguinte cena, conforme está aqui nessa parábola. Assim como o rico, ele viu Lázaro lá no paraíso, imagine agora essa mãe lá no paraíso, lá no seio de Abraão, ela olha e vê o filho dela lá no inferno. E aí? Essa mãe vai ser feliz? Ela vai ver o filho no inferno, o desejo dela é que o filho estivesse junto a ela. Da mesma forma, o filho. Ele vai olhar lá no paraíso, lá no seio de Abraão, e vai ver a mãe lá, junto de Abraão. O sentimento dele vai ser de tristeza. Por quê? Porque ele queria estar junto da mãe dele. Ou seja, tanto a mãe quanto o filho, eles vão passar a eternidade toda sofrendo. Será que você entende agora que isso aqui não tem nexo? Você imagina então como sendo, vamos supor, o paraíso ou o inferno seriam locais muito próximos, onde um pudesse contemplar o outro? Então você vê que isso não tem coerência, você interpretar a parábola exatamente da forma como ela está escrita, assim como o sistema faz? Então agora, quando eu li essa parábola, eu percebi que
essa parábola, ela não é destinada aos gentios. Entenda. Nós aqui, gentios, então vamos dizer assim, gentios. Essa parábola não foi destinada a você. Porque o sistema religioso é covarde. Eles leem essa parábola e enquadram os gentios nesse contexto. Agora vem a pergunta, como assim essa parábola não é destinada aos gentios? Como você chegou a essa conclusão? Bom, primeiro, quando se lê essa parábola, você percebe que aqui há elementos do judaísmo. Por exemplo, quando fala que Lázaro, ao morrer, ele foi levado ao seio de Abraão. Ou seja, o seio de Abraão era uma crença judaica. Para os judeus, o seio de Abraão é como se fosse o paraíso. Então isso aqui é um elemento do judaísmo. Só que o que é mais importante aqui, e que infelizmente o sistema religioso não dá ênfase, é o versículo 29. E eu peço a sua máxima atenção agora. Porque é agora que nós vamos desmascarar a farsa desse sistema religioso que está aí, quando eles usam essa parábola para colocar medo nos gentios. Preste atenção no versículo 29. Olha lá, Lucas 16, versículo 29. Eu vou ler. Esse aqui é o seguinte, quando o rico que está lá no inferno, ele pede para que Abraão envie Lázaro à casa do irmão, dos irmãos, que ele tem 5 irmãos, veja a resposta de Abraão, versículo 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vou repetir. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Prestou atenção? O sistema religioso, principalmente os líderes, quando eles leem essa parábola, eles não dão ênfase a essa expressão. E é exatamente aqui que está a chave do conhecimento. A chave do entendimento dessa parábola está aqui. Porque se você entender que Moisés e os profetas representam a velha aliança, acabou. Isso aqui já é suficiente para que você tire a conclusão de que essa parábola não foi destinada a você, gentil. Não foi destinada a nós, a igreja de Deus que vive o novo pacto. Por quê? Porque o nosso chamado foi em graça. Nós não fomos chamados a cumprir a lei de Moisés. Então aqui, lendo essa parábola, principalmente esse versículo 29, ora, se esse inferno aqui é realmente um lugar de tormento, conforme o sistema religioso prega, então nós teríamos que deixar a graça de Deus de lado e voltar-se para Moisés e os profetas, caso quiséssemos escapar desse inferno. Certo? Ou nós deixamos a graça de Deus de lado e vamos voltar para a lei de Moisés. A Moisés e os profetas, vamos voltar para o Velho Testamento. Vamos nos circuncidar, vamos guardar as 613 ordenanças da lei de Moisés, vamos nos voltar para o ministério de morte e de condenação. Caso contrário, estaremos condenados ao inferno. E olha que o rico insiste na parábola. Olha o versículo 30. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés ou aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, ou seja, essa parábola, ela não é destinada a nós, gente. O nosso chamado é em graça. Então, assim sendo, o público-alvo dessa parábola eram os judeus. É o povo hebreu, porque foram eles que receberam a lei de Moisés. A lei de Moisés foi destinada a eles.
o sistema religioso, ele, infelizmente, ele usa de uma certa covardia. Então eu penso que isso aqui já está... Acho que isso aqui já é o suficiente, né? Para ficar claro de que o público-alvo dessa parábola não é a igreja de Deus hoje que vive o novo pacto, que vive a graça. Então agora vamos ver qual foi o intuito dessa parábola, então. O que Jesus queria mostrar nessa parábola? Vamos lá para o livro de Malaquias. Malaquias, né? Malaquias, o capítulo 4, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura. Pois eis que vem o dia, arde como fornalha. Veja bem, arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, o profeta Malaquias, ele está profetizando um dia do Senhor. Agora entenda, esse dia do Senhor, que o profeta Malaquias, ele está aqui profetizando, esse dia do Senhor não é o fim do cosmos, não é o fim do planeta Terra. Esse dia do Senhor, ele representa um acerto de contas. Ou seja, Deus irá ajustar contas, pedirá contas com a nação de Israel. O alvo dessa profecia é o povo de Israel. Olha só por quê que essa profecia, que esse dia do Senhor é voltado para o povo de Israel. Olha o versículo 4, Malaquias 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Ou seja, primeiro o profeta ele traz a advertência do dia do Senhor. Logo após isso, ele dá uma advertência ao povo, para que o povo se lembre da lei de Moisés. Ora, por quê? Justamente para escapar desse dia, o dia que vem ardendo como fornalha. Então, esse dia do Senhor que vem ardendo como fornalha, que não deixaria nem raiz e nem ramo, ele só pode ser o juízo de Deus que caiu sobre Israel, porque esse juízo não é sobre o mundo. Porque quem recebeu a lei de Moisés não foi a humanidade, foi o povo de Israel. Então isso aqui é um acerto de conta com eles. Está conseguindo entender? Versículo 5, olha o que diz. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, ou seja, estava determinado o dia do Senhor sobre a nação de Israel. Só que antes disso acontecer, Deus enviaria o profeta Elias. E agora, então, sabendo que esse dia do Senhor ele não era algo que ia abranger todo o mundo, mas sim a nação de Israel, haja visto, né, que o profeta até adverte eles para que eles se lembrem da lei de Moisés, caso quisessem escapar do dia que estava vindo como fornalha. Então a pergunta é, quem era o Elias? E o profeta aponta lá, que antes do dia do Senhor se manifestar, Elias deveria vir.
Não é isso? Então vamos à resposta dessa pergunta, né? A Bíblia ela nos traz essa resposta também. Se você for em Mateus 16, no capítulo 16 de Mateus, minto, capítulo 17, logo após o evento da transfiguração, se você observar aqui, quando Jesus desce o monte, olha o que os discípulos falaram a ele. Mateus 17, versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus que a ninguém contasses a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Olha, já veio. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então João Batista, ele era o Elias que haveria de vir, conforme diz a profecia de Malaquias, né? Malaquias disse que o dia do Senhor viria como fornalha. Só que antes desse dia se manifestar, Elias tinha que vir primeiro. Eles deveriam se lembrar da lei de Moisés e deveriam aguardar a presença de Elias. E Jesus aqui afirma que esse Elias foi João Batista. Ora, se o Elias que havia de vir foi João Batista, então, se João Batista veio lá na geração do primeiro século como sendo Elias, a conclusão lógica que nós chegamos a isso é que esse dia do Senhor ele não poderia se manifestar 2000 anos depois. Porque aí, qual é o nexo? Qual é a lógica? Se João Batista foi o Elias daqueles dias, significa que o dia do Senhor, conforme está descrito aqui em Malaquias, deveria se manifestar naquela geração. Qual que é a outra conclusão que chegamos? Que esse dia do Senhor, conforme é descrito aqui em Malaquias, ele representa o quê? O juízo. O juízo que aconteceu no ano 70. Então, esse dia do Senhor aqui em Malaquias foi o ano 70. Agora, qual é o paralelo que existe entre esse dia do Senhor, descrito em Malaquias, com a profecia do rico e do Lázaro? Como que eu posso relacionar uma coisa com outra? Bom, vamos lá. Primeiro, Malaquias disse que esse dia arderia como fornalha. Quando se fala em fornalha, você lembra o quê? De fogo. O rico foi lançado aonde? No inferno. Inferno o quê? Fogo. Ele não estava atormentado nas chamas? Conforme diz a parábola do rico e do Lázaro? Então, o que acontece? Aqui em Malaquias, o profeta dá uma advertência. Olha, lembrem-se da lei de Moisés. Vocês têm que se lembrar da lei de Moisés para cumprir, para observar. Por quê? Justamente para escapar desse dia. A parábola do rico e do Lázaro não diz a mesma coisa? Na parábola não está dizendo lá que a condição para que as pessoas, para quem quisesse escapar daquele inferno a qual o rico estava sendo atormentado, não era justamente ouvir Moisés e os profetas? E que Moisés e os profetas não representam a lei, não representam o antigo pacto? Não está praticamente em sintonia com o que diz aqui Malaquias? Tanto uma coisa quanto outra? Então, diante disso, vendo essa semelhança, aqui
em Malaquias, essa fornalha que o profeta aqui aponta, ele fala, ela representa Jerusalém. Jerusalém no ano 70, aquilo virou um lago de fogo, virou uma fornalha mesmo, ela foi totalmente devastada pelo exército romano. Da mesma forma, aquele inferno ao qual o rico está, eu posso conjecturar. Não seria aquele inferno a representação de Jerusalém? Não seria isso? Porque o dia, conforme está escrito aqui em Malaquias 4, em arderia como fornalha para aqueles que não observaram a lei de Moisés. Bem como lá na parábola. Aquele rico, ele foi parar naquele inferno justamente por conta o quê? De não ter ouvido Moisés e os profetas. Bem como que está aqui em Malaquias também. Então você está conseguindo enxergar a relação aí de semelhança, o paralelo entre essa parábola e o dia do Senhor aqui? Então, diante disso, a conclusão que eu cheguei é o seguinte: Jesus, ao narrar a parábola, na verdade, o intuito de Jesus era o quê? Através daquela parábola, ele queria ilustrar o dia do Senhor. Aquela parábola nada mais é do que uma ilustração do dia do Senhor. Aquele inferno na qual o rico estava ali sendo atormentado foi a representação de Jerusalém, quando tomada pelas chamas. Vocês entendem agora? Bom, gente, o vídeo eu não vou estender muito. Eu acho que isso que eu disse aqui já é o suficiente, né, para trazer um esclarecimento à mente. Eu vou ficando por aqui. Agora você que ouviu, entenda. Agora você fará o juízo de valor. Se você concorda, deixa aí o like, compartilhe. Se você discorda, deixa o dislike. Porque assim como o sistema religioso traz a interpretação deles acerca da parábola, eu acho que eu também tenho esse direito de expor aquilo que eu entendo acerca da parábola. Agora, faça você mesmo o julgamento. Se tem coerência acreditar de que nós gentios estamos enquadrados nessa parábola, então você continue com aquilo que você aprendeu com o seu líder. Agora, se você acha que não, então faça você mesmo o juiz de valor. Examine mais acerca dessa parábola, né? Observe, atente para os detalhes. Porque Jesus ali foi bem claro em dizer, né, que a quem não ouvisse Moisés e os profetas seriam lançados naquele inferno. Então nós gentios não estamos enquadrados nisso. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você um excelente domingo e uma excelente semana. Um forte abraço e lembre-se, você já é abençoado. Até o próximo vídeo. Tchau.